obrigado, Pai querido. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por todos nós estarmos aqui, meu Deus, na Tua presença, Te cultuando. Meu Deus, glorificando o Teu nome, Senhor. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada vida, cada um, meu Deus, que está nesse momento, pela transmissão, está orando com a sua família. Cada jovem, meu Deus, que está participando, Senhor, deste culto. Meu Deus, desde aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão, meu Deus. Eu creio, meu Pai, numa glória maior. Eu creio, meu Pai, que aquele, meu Deus, que era seco, aquele, meu Pai, que tinha suas feridas, aquele, meu Deus, que tinha suas atitudes egoístas, muitas vezes ingrata, meu Deus, vivendo uma vida somente para si, começando, meu Deus, a se tornar uma fonte de vida, uma fonte de água, uma fonte de renovo na vida das pessoas. Eu peço que cada um enxergue, meu Deus, que o Senhor está acertando, consertando, construindo o nosso templo. O templo, meu Pai, do Espírito Santo. Um templo de glória. Um templo, meu Pai, que nós olhamos e observamos os detalhes, meu Pai, na construção. Meu Pai, o Senhor é um Deus de detalhe, meu Deus. O mundo é feito de detalhes. As plantas, as árvores, Senhor, os montes, o céu, a terra, Senhor, aonde nós olhamos, o que as pessoas que nós compartilhamos, meu Pai, nós vemos pessoas diferentes, pessoas, meu Pai, que são únicas pelos seus únicos detalhes. E quando cada um enxerga, meu Deus, o que o Senhor tem para cada um, nós nos tornamos fonte, porque nós vemos, meu Pai, que nós fomos projetados, planejados, separados, reservados para Ti. Meu Pai, somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós nascemos, meu Pai, para glorificar o Senhor. E tudo que temos, meu Pai, tudo que possuímos e tudo que nós realizamos, meu Pai, vem de Ti, meu Deus. Meu Deus, no livro de Ezequiel nos ensina, meu Pai, isso. E nos mostra, meu Pai, que do templo jorrava rios, meu Pai, jorrava água, e aquele rio, meu Pai, ele ia mudando toda a atmosfera, meu Pai, ele mudou toda a atmosfera, meu Pai, ele mudou, meu Deus, a água que era salgada, o mar, meu Deus, ele tornou potável o mar, e daquele mar, meu Deus, que era salgado, se tornou doce. E daquele mar, meu Pai, que não tinha vida, meu Deus. Agora, como o Senhor mesmo coloca na Tua palavra, um enxame, meu Deus, muitos peixes de muitas espécies, muitas árvores, muitos pescadores, uma vida abundante, meu Deus. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está falando aqui hoje, meu Deus. Se torne uma pessoa abundante. Seja abundante. Seja generoso, seja essa pessoa que venha transbordar, que o rio que vem de Cristo, que você seja cheio deste rio, desta água, e da sede que você tem, você possa se saciar pela água vinda de Cristo, nós possamos beber essa água, e daquele que bebe a água, é aquele que do seu interior flui rios de água viva. Eu acredito nisso. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. Que seja um grande trabalho, uma grande reunião, um grande período, completando e colocando mais um tijolo, meu Deus, construindo um futuro, construindo, meu Pai, e reconstruindo as muralhas que estavam destruídas, meu Deus. Que seja mais um período, meu Pai, de transformação, de mudanças, de renovação, de entendimento, de crescimento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Quando você acredita no que Deus tem para você, e você não fica observando e olhando para os problemas, focado nas circunstâncias, focado no problema, na doença, na dificuldade, na incapacidade, em coisinhas que parecem pequenas, mas que faz toda a diferença. O fato, eu vou falar uma coisa,
O fato de nós muitas vezes termos uma dificuldade de prestar atenção na palavra já é algo que precisa ser colocado como ordem simples. As coisinhas menores que muitas vezes nós temos dificuldade e nós não damos a importância devida, o tamanho da necessidade que é para mim, porque nenhuma palavra vem por acaso. Eu posso dar um exemplo muito claro, que quando Deus quer, Deus ele usa até a mula. E até a mula ela dá palavras sábias. Porque a questão que não sou eu, não é a Jéssica, não é a bispa, não é os bispos, não é os pastores, é o que Deus faz através de nós. Não é o que você tem, não é o que você faz, não é da onde você vem, nem o que você possui. É o que Deus pode fazer através de você. A Bíblia diz aqui em Romanos 4, no 9. Feliz é a pessoa contra quem o Senhor não tem nada a apresentar. É muito contraditório. E faz todo sentido. Feliz é aquele que o Senhor não tem nada a apresentar. Quando simplesmente você não se vangloria por nada. Simplesmente você não tem nenhum diferencial. Você tem todas as dificuldades, todas as incapacidades, todas os problemas que afetam o seu crescimento. Porque o fato que o Senhor está querendo dizer é aquele que reconhece que não tem nada. Aqui é um reconhecimento próprio da pessoa que enxerga: eu não tenho nada, eu não possuo nada, eu não estaria vivo se não fosse por Deus. Você já parou para pensar nisso? Esses dias na minha lista de gratidão eu estava agradecendo: meu Deus, obrigado pelo fígado, obrigado pelo rim, obrigado pelo estômago, obrigado pelo dedo do pé, obrigado pela unha, obrigado por poder respirar, obrigado por poder comer, por poder beber, obrigado por poder andar, obrigado por ter dedo no pé. Eu comecei a observar que como a gente, por acostumar em ter, não reconhece que eu só tenho porque Deus me deu. Se eu tenho alguma coisa é porque Deus ele te entregou essa coisa. E o que você tem que fazer é agradecer e usar esta coisa que você tem para glorificar Deus. Porque a única coisa que você vê assim, não fala que Abraão tinha uma doença. Na realidade, aquilo que ele não podia, aquilo que Deus disse que ele podia. Ele não tinha como ser pai, Sara não tinha como ser mãe, e simplesmente foi isso que Deus chamou ele para ser. Você parou para pensar que aquilo que menos nós acreditamos que nós podemos realizar é aquilo que Deus manda você realizar? Porque se você tem talento, se você tem capacidade para executar muito bem uma venda, ou ser muito bom em sistemas, em computador, ou você cozinhar muito bem, eu não sei qual é o seu talento. Mas o Senhor ele pega de uma pessoa que não tem menor capacidade de você realizar um plano A, ele te bota para o B. Você tem total ciência que você consegue realizar o C, mas Deus te pede o D. Olha que interessante aqui no Romanos 4:4. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece pagamento. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa, presta atenção, se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer,
e confia que Ele fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa. Não importa como e quanto trabalhe, essa confiança em Deus é o que te deixa numa situação aceitável diante dEle. Por causa de Deus, qual é a última palavra, gente? Pura graça. Algo que você jamais conseguiria fazer. É um nível tão alto que mesmo que você trabalhe, você não consegue. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes sobre a questão do propósito? Quando você tem um propósito e você faz um pedido do seu tamanho, que com muito trabalho você consegue realizar, este não é do tamanho de Deus. Mas quando você faz um pedido que somente Deus, e mesmo com muito trabalho, você não consegue realizar, aí entra a graça. Aí você, como a palavra diz aqui, aí te deixa numa situação aceitável diante dele. Agora sim você é aceitável diante dele, sabe por quê? Porque Deus se agrada com a fé. E a fé é somente naquilo que é impossível, naquilo que te impossibilita, naquilo que é improvável você executar. Abraão era um improvável. Sara era uma improvável. Eu gosto muito disso, porque o Senhor, eu vejo sempre o Senhor me colocando em lugares que eu sou improvável. Eu sou um cara hoje que estou no altar e eu sou um improvável para estar no altar. Eu tenho total conhecimento disso. Eu sei disso. Eu simplesmente não me coloco numa situação que daria para eu fazer com muito esforço. Não é possível se não vir de Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus, eu confio no que Deus tem para mim. Você só está aí na situação, no lugar, no projeto que Deus te colocou, porque somente Deus te confiou isso. E Ele sabe que com Ele você consegue executar. E a Bíblia nos ensina que todos nós precisamos viver pela fé, e quando nós vivemos pela fé, nós temos sede da palavra. Todos nós temos sede. O Senhor nos fala aqui em João, capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui é uma pergunta, porque às vezes a gente está numa festa, a gente está numa comemoração, uma celebração, e Jesus está nessa festa, e muitos não têm essa sede. Simplesmente a pergunta é feita. E o Senhor não simplesmente, Ele vai, Ele pega e começa a derramar água na boca de todo mundo de maneira obrigatória. Não, a pergunta é, se alguém tem sede, venha a mim, eu estou aqui. Jesus não vai sair do seu lugar. Deus não vai sair do seu trono. Nós precisamos nos mover. Eu tenho certeza que para muitas coisas da nossa vida, nós colocamos força. Eu vejo muitos jovens se esforçando para conquistar e conseguir algo, quero fazer uma viagem, quero conquistar isso, eu faço acontecer. Vendo paçoca, vendo chocolate, faço gincanas, entro em sorteio, faço rifa, para eu conseguir alguma coisa, quando queremos, nós fazemos. Mas quando envolve o espiritual, muitos não colocam essa força. E a sua sede só será saciada se você botar essa força para procurar o Senhor e buscar beber dessa água.
Porque eu tenho certeza, se você um dia esteve no Santo dos Santos, se você um dia bebeu dessa água, você sabe que ela sacia a sede de verdade. Porque tem água que você pode beber e ela tem uma quantidade de sódio tão grande que você fica com mais sede e se sente pesado. É ou não é? Quando já beberam aquela água que parece aquela água com gosto de cloro, aquela água ruim, amarga. Mas tem água que é alcalina, com pH de 8,5, 9,0. Aquela água da beleza, aquela água limpa, aquela água gostosa de beber, que você bebe um copo, ou seja, não precisa nem beber mais. Tem águas e águas. E aquele que prova da água verdadeira, da fonte de água viva, é aquele que não quer beber de outra água. O dia que você provar dessa água, você sabe, você não vai querer mais de outra água. Não, você não quer mais, não quer comer de outro pão, você não quer beber de outra água, porque você viu que essa água mata a sede. Estou até precisando de água agora aqui. Engasgou aqui. É uma água que é diferente. E se alguém tiver sede, venha e beba. Não tem protocolo. Não tem que pagar pedágio. Não tem que pagar prenda. Não tem que dificultar. Jesus não dificulta aquilo que é simples. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso buscar. Se você crê naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus te liberou, você tem tudo aquilo que Ele te prometeu. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu, repita comigo, do meu interior, pingará, derramar. Não, o Senhor está falando de algo fluido, de algo que jorra, de algo que preenche. Não é algo que pinga, daquilo do seu interior fluirão rios de água viva. A gente falou agora mesmo dessa passagem maravilhosa, maravilhosa de Ezequiel. E eu quero ler para você. Ele me levou mais uma vez, eu estou aqui lendo a mensagem, tá? Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo. E vi água jorrando por baixo do pórtico do templo. Ele me levou até a entrada do templo e ele viu jorrando por baixo do pórtico do templo para o leste. O templo estava voltado para o leste, a água jorrava. Repita comigo, a água jorrava. Do lado sul do templo e ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando para a água que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Mediu mais 500 metros e essa altura já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Olha o nível que o Senhor está falando aqui. A gente está falando de 2 quilômetros aqui. É ou não é? 500. Olha a quantidade de água. E a questão aqui,
você precisa se aprofundar, você precisa ir sempre começando. Você vê que aqui tem um processo. Você começa molhando o tornozelo, vai para o joelho, vai para a cintura e depois ali você já não consegue mais nadar. Você não consegue mais atravessar andando. É uma quantidade tão grande de água que assim, é impossível. Simplesmente é como assim, esse nível de graça. Você simplesmente, você é levado. É algo que Ezequiel ele exemplifica muito bem isso aqui. Ele disse: filho do homem, você olhou bem? Em seguida ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores dos dois lados do rio. Ele me disse: essa água corre para o leste, desce até Arabá e depois vai para o mar de águas paradas. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Por onde o rio passa, floresce vida. Essa água corre para o leste, ela desce até Arabá, depois vai para o mar de águas paradas. Quando deságua no mar, essa água é saneada, essa água é purificada, essa água se torna potável. Por onde o rio passa, floresce vida. Olha a quantidade, olha como o Senhor está falando, não é só algo de dentro. O Senhor fala que o rio sai de dentro do templo, debaixo da porta. E ali vai tomando de uma maneira que toda a atmosfera, o rio ele vai mudando toda a atmosfera do lugar. O Espírito que está em você pode mudar toda a atmosfera de dentro e de fora. A gente está falando de uma mudança tão grande que aquilo que era salgado se torna doce. Aquilo que estava doente é curado. Nas dois lados do rio, não é um lado só, não é 50%, não é somente uma área da tua vida. É aonde ele passa, árvores crescem. As árvores vão crescendo, os frutos sendo gerados, até as folhas são usadas para curar. Você vê, olha que interessante, por onde o rio passa, coloca aí para mim, floresce, repita comigo, floresce vida. Você percebeu? Quantas áreas da nossa vida pode parecer que está morta hoje? Mas somente no cheiro das águas. É só a água passar, que aonde está morto agora tem vida. Grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Sim, olha, é interessante que quando a gente esteve em Israel, né, vários ali entraram no Mar Morto, e ali não existe vida dentro daquele mar. Né? Ele é extenso, mas você vê que é uma quantidade de sal tão grande que não existe nenhuma criatura que está viva dentro daquele mar. E quando você entra nele, eu não entrei, você entrou ou não? Não, né? Quando você entra nele, vários ali entraram, só ficar encostado, você começa a boiar, porque o nível de tanto sal que você agora, você nem afundar, você afunda. Então, para esse nível de quantidade de peixe, cardumes, de várias espécies, é porque a água se tornou tão potável, tão cristalina, que começou a gerar peixes. E onde gera peixe, tem pescador, tem vida, prospera, as coisas acontecem, a natureza volta ao seu curso, as coisas vão acontecendo, simplesmente pela água.
pelo Espírito, pelo aquilo que sai do seu interior. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Quer dizer que se o rio não passar, a vida se torna miserável. A vida se torna escassa. A vida se torna pequena. Mas se o rio passa, a vida se torna próspera, abundante, feliz. Aonde a doença começa agora a ter essa atmosfera de cura, essa variedade de peixes, essa prosperidade, essa abundância, essa coisa maravilhosa que representa Deus. Você vê que tudo na natureza funciona, é perfeito. Tem aquele que joga a semente, aquele que planta, aquele que come, aquele que pega o peixe, depois o peixe ele vai. O fluxo desde aquele que come, daquele que... Então assim, você vê a perfeição de Deus, tudo tá encaixado. Para mim eu entendo que aonde o rio passa, tudo volta à natureza de Cristo que ele fez no Éden. É o que acontece. Você vive de acordo com aquilo que Deus fez, criou você para viver. Se você não tem água, você vive como o diabo quer que você vive. Quer que você, na realidade, não é nenhuma vida, mas você está sobrevivendo. A vida é abundante, os pescadores ficarão ombro a ombro ao longo da margem, desde Engedi até em Eclaim, lançando suas redes. O mar vai fervilhar com peixes de toda a espécie, como no mar Mediterrâneo. Quando a gente passou no mar Mediterrâneo, tá um mar bonito, um mar lindo, lindo, lindo. Os charcos e os pântanos não serão saneados, permanecerão salgados. É interessante que a água, ela pode até chegar, mas você verdadeiramente, presta muita atenção, gente, que para mim é muito importante, porque até os charcos e os pântanos podem te ensinar alguma coisa. Você observa que ele pode até ser extenso, mas ele é muito raso. Parece até que ele molha, mas quando você bota o pé, ele suja. Porque é água parada, em decomposição. Então, simplesmente é uma imagem. Simplesmente porque este charco, este pântano, não tem água em movimento, não transborda, não anda, não alimenta. Simplesmente retém a água, não está transbordando. E tudo aquilo que retém e não transborda, se torna charco e pântano. Então de longe, bem distante, você até parece que tem alguma coisa ali. Parece até que você pode saciar sua sede lá. Mas quando você chega perto, você vê que está fedido, está sujo, é raso, está em decomposição, é feio. E a água que não sai de lá é uma água que não é potável. Ou seja, ela pode até entrar, mas se você não transborda, se você não vive uma vida generosa, você se torna um pântano. Você não participa do processo da vida. Você não participa do projeto de Deus. E você nasceu para participar do projeto de Deus. As águas da sua vida, ela precisa fervilhar peixes, cardumes de peixes. Você tem que ser uma fonte de tanta prosperidade que os pescadores ficam ombro a ombro para pescar, porque sabe que você é abundante, que você não é miserável, que todos podem pegar e se alimentar daquilo que você tem, porque você tem muito para dar.
Você tem muito para dar, você tem muita vida para dar. Isso que é vida abundante. É muito além da necessidade. É muito além dos cálculos, da racionalização humana. Somente Jesus pode te dar essa abundância, porque não tem como, ninguém pode prosperar desse jeito. Você vem com sede e se torna rio. Você vem com 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não é calculável, é 2 extremos. É literalmente 8 e 80. Não é quando você tem Cristo na tua vida, você é muito abundante. Você é muito feliz. Você é muito generoso. Mas o próprio rio em ambas as margens produzirá frutos de todas as espécies. Todas as espécies, para todos os gostos, para todos os sabores. Sabe por quê? Porque quando você é guiado pelo Espírito, todo mundo se satisfaz, você consegue dar a satisfação para qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Não tem ninguém, não tem pergunta, não tem dificuldade, não tem situação difícil demais para você, porque você é guiado pelo Espírito, você é conhecedor da palavra, você tem discernimento dado pelo Espírito. Você vai gerar todos os frutos, em todas as áreas, em todas as estações, em todos os meses, com todos os filhos, com todos os netos, em tudo. Não há dificuldade. Por quê? Porque você é uma fonte, é um rio. Mas o próprio rio, em ambas as margens, produzirá frutos de todas as espécies, as folhas não murcharão, os frutos não falharão. Sabe o que quer dizer? Gente, é interessante que você vê as estações, né? Tem estação inverno, verão, primavera, outono, né? E tem épocas que a folha murcha um pouquinho mais, outras elas caem, sim ou não, pessoal? Você percebeu isso? Deus está falando aqui. É uma abundância tão grande que não importa a estação, não importa a economia, as suas folhas não murcham. A tua vida não oscila. A economia não determina a tua vida. A estação, a previsão, as pessoas, simplesmente você continua dando fruto o ano todo. As suas folhas, não é questão, a Bíblia não está falando de cair, a Bíblia está falando de murchar. Caiu uma coisa, ele está falando que nem seco, nem murchar fica. Deus sustenta em todas as estações, em todos os meses, em todos os tempos, em todas as tempestades, no calor ou no frio. Não muda. Para Deus não muda, é para mostrar que tem árvores que são guiadas pelas estações. Tem figueiras que quando chega perto não tem fruto nenhum. Mas as suas não murcham e continuam dando fruto mês a mês. O que diz aqui? As folhas não murcharão e os frutos não falharão. Todos os meses, está ali, todos os meses produzirão frutos. Mas assim, qual é o sentido disso? Nenhuma árvore dá o ano todo. Mas as árvores que são guiadas e ligadas e alimentadas a rios comuns e não rios do Espírito. Se a sua árvore estiver enraizada pelos rios do Espírito, pela fonte que vem de Cristo, não tem estação, não tem ano, não tem mês, sempre vai ter fruto. Sempre tem peixe, sempre tem fruto. Sempre é bonita e vistosa. Não tem tempestade, não tem calor, nem tem frio.
Não tem outono, inverno, verão, não tem primavera, todas as estações você não está ligado a nada. Por quê? Porque quem está ligado à videira, o galho não seca. A videira é Cristo. Se você está ligado à videira, sempre vai ter fruto. Os seus galhos não secam. Não secam, não quebram, e sempre tem fruto o ano todo. Que palavra. Amém. Que palavra. Pegando esse rio, ele está fluindo todos os dias, ele flui toda hora, está fluindo, né? Como o Fer falou, não é um pântano, né? Não é algo parado, podre, não. É algo que flui. E por onde esse rio passa, ele traz vida. Mas se não, né, tomarmos cuidado, podemos estar impedindo esse rio de fluir na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, nos negócios, na saúde. Porque sim, é possível você causar ali uma situação que esse rio vai parar de fluir. E como isso acontece? Quando eu não perdoo, quando eu cometo um pecado e eu oculto isso, eu escondo isso, quando eu tenho que ser preciso e não tenho precisão nas minhas palavras. Então, esse rio ele está fluindo, ele está passando. Mas será que você não está impedindo? Porque essa palavra essa palavra que é uma palavra tão poderosa, né, quando você vê um título assim, oh meu Deus, o Senhor é esse rio que flui na minha vida, que por onde o Senhor passa, tudo frutifica, peixes, árvores, é a coisa mais linda, é incrível. Mas e no dia a dia? E nas pequenas coisas do dia a dia, nas intenções, nas motivações. Quando você deveria agir a fé e você não age a fé, em vez de colocar fé, você coloca incredulidade. Como ele leu hoje no culto, às 19h30. Abraão, ele não olhou para o corpo dele amortecido, ele não olhou para aquela, né, circunstância física dele, da esposa dele. Ele se agarrou a uma promessa. E ele ficou lá, esperando aquela promessa se cumprir. Porque ele sabia que ela ia se cumprir. Então, ele aguardou, ele esperou, ele creu, ele agarrou no que o Senhor tinha dito a ele. E assim tem que ser na nossa vida. Temos que ter fé que o Senhor vai agir, que o Senhor vai operar. Temos que ter fé para perdoar. Ter fé para aceitar o perdão. Ter fé para deixar o passado. Ter fé para deixar o Senhor curar as nossas feridas, os medos, os traumas, inseguranças. Temos que ter fé para que esse rio de água flua. O que o Senhor quer é isso. O Senhor quer que esse rio flua dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na saúde, nos negócios. Em tudo aquilo que está nas suas mãos, o Senhor quer que esse rio flua. E como esse rio vai fluir? Eu preciso dar condições para esse rio fluir. Porque aqui em Mateus diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja,
todo envolvimento com situação que são demoníacas, pecados, são chamados de pecados, esses pecados de estimação, impedem esse grande rio que vem do trono de Deus de fluir na nossa vida. E esse rio, ele está passando na vida de muitas pessoas, e nós queremos que esse rio passe na nossa vida, não queremos? Não buscamos por isso. Quando você, medita nessa palavra, quando você lê essa palavra de Ezequiel, eu não sei você, mas eu fico assim, meu Deus, flua em mim, dentro de mim, flua na minha vida. Mas será que eu estou aberto para esse fluir? Será que o meu coração está aberto para esse rio fluir e tudo aquilo que não tem vida passa a ter vida? É como ele falou, no Mar Morto, né? É incrível que nada, você está vendo essa imagem aqui esse rio, né? O verde, a vegetação. Inclusive, todo envolto do mar não tem vegetação. Nenhuma. É tudo deserto. É pedra e sal. É tudo morto. É morto. Tudo morto. Não é só dentro, mas é também fora. É na margem e nos próximos metros ele vai corroendo em volta. Ele vai consumindo. E a pergunta que eu te faço, você é o rio que flui ou você é um mar morto que corrói, que consome com tudo que está ao seu lado? É interessante você entrar lá, você vê, mas não tem vida. Diferente de uma paisagem como essa, desse rio que está fluindo, dessa vegetação linda, peixes, não, lá você não vê nada disso. Então nós não podemos ser o mar morto, como o Fer falou, que corrói. O que corrói o coração do homem? A inveja, o pecado, a falta de perdão, não é? São coisas que vão corroendo. Mas o rio de águas vivas, não. Ele flui. Através de Jesus Cristo, através do Senhor, ele flui. Então eu preciso dar abertura para esse rio fluir. Eu não posso impedir desse rio fluir. Eu tenho que dar total abertura para esse rio fluir. E para esse rio fluir, eu preciso fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Porque aqui em Ezequiel, é interessante como ele foi levado. Então, foi no pé, foi crescendo, essa água foi aumentando, até que ele tinha que ser a nado. Isso fala da nossa vida espiritual com o Senhor. Fala desse relacionamento profundo, íntimo com Ele, onde nós vamos nadar na presença dEle, dar braçadas na presença dEle. E não essa coisa pequena, rasteira, não uma pocinha d'água, mas um rio. E é interessante, e falando sobre margens, a margens desse rio, como pai, como mãe, quando você cresce, os filhos os filhos acabam sendo essa vegetação, que é o cheiro das águas, crescem, que dão frutos. Porque quando há uma coluna dentro de casa, tudo muda, Quando uma pessoa se levanta, olha, a casa pode estar assim, uma bagunça, brigas, problemas, situações, mas quando uma pessoa se levanta, você passa a ver diferença dentro daquele lar, dentro daquela casa, não é mesmo? Você passa a ver, não, peraí, está acontecendo alguma coisa, porque tem um justo, tem uma coluna, tem uma pessoa que está deixando o rio fluir. Então, quem está ali do lado vai desfrutar desse rio que flui, dessa presença de Deus. E é muito interessante que a gente tem vivido, posso contar, temos vivido muitas experiências em casa de mudanças e decisões, que eu e o Fer tomamos, na verdade,
E é muito forte ver como que os frutos, né, Fer, começam a aparecer. A gente começa a ver de uma maneira muito rápida na vida dos nossos filhos. Às vezes há ali uma decisão que você tomou, né, que pequeno não é insignificante. Uma decisão que você toma, você automaticamente você consegue ver ali os seus filhos como esse broto de oliveira, como essa árvore frutífera crescendo com força, com poder, dando frutos. Então esse é o nosso papel, né? Venha a nós o teu reino, não é o Pai Nosso que nós estamos orando? Temos que fazer o reino, temos que fazer o céu descer. E quando isso acontece, tudo que está ao nosso redor vai crescer. Quando crescemos como pessoa, né? Quando damos a Deus o que Ele está pedindo e requerendo, nós começamos a ver mudanças. E elas são nítidas, são palpáveis. Quando você entrega o que o Senhor está pedindo, você consegue ver as mudanças acontecendo ao seu lado. É nítido ver. Porque você deu lugar à humildade, à obediência, em ouvir a Deus, em estar na presença de Deus, e tudo vai fluindo. E hoje eu vou contar até um testemunho do Fer. Eu achei muito forte que hoje pela manhã ele levantou, fez o café para os meninos, e enquanto eu estava me organizando para vir para a igreja, ele sentou lá no quarto e ele colocou. Eu fui levar os meninos na escola. Quando eu cheguei, ele estava no fone. E ali ele estava, né, emocionado. E ele falou: depois eu quero te falar. Não, eu estava lendo a Bíblia. E aí eu botei o fone para não ouvir você. Brincadeira. Eu botei o fone ali para isolar o barulho. O barulho. E se você quiser, pode continuar. E aí eu achei, né, olha como Deus faz, né? É como ele falou, ele é um improvável neste altar. Não só ele como eu também, somos dois improváveis. E uma pessoa que, né, que teve dificuldade na escola, ele tinha dificuldade com PIB, amor? TID e PIB. TID, BIP, os P e os Ds. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, foi bem desafiador. Foi muito desafiador. O melhor aluno pela fé. Era o melhor. O melhor dos piores. E olha só que coisa mais incrível. Hoje eu fiquei muito assim, feliz por ele, porque ele deu lugar a esta mudança, ele está dando lugar, né? Está tomando decisões todos os dias. E, às vezes, para ele era tão difícil ele parar e escrever algo, sabe? Era difícil para o Fer parar, se concentrar, escrever algo, né? Ficar ali para aquilo. E hoje foi em menos de uma hora? Foi menos de uma hora ali. O que acontece? Deixa eu tentar explicar, o pessoal não está entendendo. Eu vou chegar Eu estava lendo, estava buscando o Senhor, ela foi levar os meninos, né, bem cedo assim, eu estava ali na cama, tal, comecei a ler. E ali foi tomado por uma força tão grande, o Espírito me tomou de uma maneira tão grande, eu peguei o iPad e comecei a digitar, escrever. E ali foi 7 páginas e eu fiz uma matéria para o jornal em 1 hora e pouco. E ali, cada palavra, assim, o iPad molhou, tudo molhou ali, porque eu fui tomado de algo e aquilo foi saindo. E que essa palavra de hoje foi um rio que Isso, é um rio que e o flui. título que vai sair no jornal, né, que agora a minha matéria vai estar aí, né, agora tá aí. Eu quero você lá, né, na minha coluna, brincadeira. Saia da cela, essa é a matéria. A matéria muito forte. E foi algo que mexeu muito comigo, porque hoje a palavra foi o rio que flui, e eu vi o Espírito Santo, eu tenho visto, né, o Espírito Santo fluir na vida dele, nas dificuldades que ele tinha, e hoje ele escrevendo, você vai se edificar muito com o texto que ele escreveu. Ele escreveu ali junto com o Espírito Santo.
E o que eu quero mostrar para você é que foi de uma fluidez, fluiu, né? E quando ele entregou o texto, ele só falou, lê. E aí, quando eu fui lendo, ele não tinha falado para mim que era matéria. E quando eu terminei, ele falou assim, é a sua matéria. E ele falou assim, eu fiz para minha matéria. Muito eu falei, forte, até mostrei para a bispa, ela achou muito forte, muito profundo. é Passei muito para profundo. correção já e tá tudo certo. Mas é esse Promessa. fluir, esse Muito. fluir. Quando você dá lugar ao Senhor, quando você dá passos de fé, você vê esse fluir na sua vida, na obra das suas mãos, em tudo que você vai fazendo e realizando, você vê esse fluir, que é esse rio que traz vida, né? Que traz prosperidade, que tudo que está ao redor cresce. E quando eu vi isso acontecendo na vida dele, né? Hoje no culto, foi um culto muito abençoado. Eu, né, trago à memória o Fer, ele desde manhã, ele tá a palavra, ele é a palavra, que a palavra ele tá fluindo, e é isso Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque só o Fer e o Senhor sabe as dificuldades e os desafios. Então, foi muito forte ver ele em pouco tempo escrevendo uma matéria que antes era algo muito difícil, desafiador para ele. Então, se o Senhor quer fazer na nossa vida... Na realidade, para você escrever uma matéria, às vezes assim, é horas, dias que os pastores, a bispa fica, né? Não é algo simples, porque ninguém está lá para colocar simplesmente alguma coisa lá num jornal e você depois se entregar na rua. Não, a gente se importa demais para aquilo que escreve. Mas foi um momento tão forte, uma fluidez tão grande que, assim, é a única explicação. Sempre, o que Deus está fazendo mesmo é isso, Ele está mostrando. É só deixar fluir e sempre começa nas ordens simples. As coisinhas pequenas que eu fui acertando na minha vida, coisinha minúscula que eu não dava muito crédito. E tá lá que era isso. Eu olhava assim, gente, a coisica de não pode ser isso aqui, e era isso aqui. Deus, Ele quer um nível de excelência tão alto, que você realmente precisa reorganizar toda a sua vida. Mas eu te garanto, vale a pena. Organiza os detalhes. Você não sabe o poder que Deus vai derramar na tua vida. Nos detalhes, nos detalhes. Nos detalhes mesmo, é como a bispa falou, a sua gaveta. Às vezes você fala assim, o problema da minha vida é a minha gaveta bagunçada? Sim, é a sua gaveta bagunçada. É a minha casa bagunçada? Sim, é a sua casa bagunçada. Então, alinhe a sua vida, alinhe o seu foco, né? Foco refinado, refine o seu foco para que esse rio flua na sua vida poderosamente, que você viva a glória de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Hoje foi um grande dia. Pura graça. E sei que é o primeiro de muitos dias em nome maravilhosos. de Jesus. Vai ser um dia melhor que o outro, eu creio. É isso que eu quero, é isso que eu busco e eu quero que você enxergue isso. Deus está fazendo isso, é os detalhezinhos, acerta o detalhe. Como ela acabou de falar, é a gavetinha, é a meia, é onde você fica a pasta de dente, sabe? Percebi, é engraçado que na minha sala demorei para trocar a escova. E aí a escova já estava parecendo né? Tá toda aberta, assim, tá toda dando glória, né? A escova estava dando glória. Estava toda aberta, assim, arrebentada. Servia nem para limpar de tanto... Você botava, você tinha que mirar na língua para acertar o dente. E aí eu falei, gente, por que eu tô com a escova aqui? Eu joguei no lixo, eu falei, não vou botar, sabe, vou lá. Não, vou jogar no lixo, vou me obrigar a comprar. Então compra a escova, compra a pasta, você vai acertando as coisinhas, você não sabe como faz diferença. Bispo, Deus quer isso? Quer, porque se você acerta isso, Ele acerta as outras. Pode confiar no que eu estou falando, assina embaixo, resolve. É uma graça, é um amor que você é tomado, é um poder. Que é isso?
Nossa. Feche os olhos, por gentileza, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Que dia maravilhoso, meu Pai. Que dia glorioso. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que uma vida com o Senhor, meu Deus, tem muitos desafios. Mas é uma vida sem o Senhor, é impossível ter uma vida, meu Deus. Se nós temos uma vida, é porque o Senhor deu. E se nós estamos levando alguma carga, é porque essa carga nós não estamos carregando sozinho. Sim, meu Deus, o Senhor sempre prepara, meu Pai, alguém para sempre nos ajudar, meu Pai, a carregar uma cruz. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que chega num tempo, meu Deus, que o Senhor ajuda, que o Senhor, meu Pai, coloca pessoas na nossa vida. E eu sei, meu Pai, que acima de tudo, meu Pai, o Senhor está na nossa vida, o Senhor nos dá poder. O Senhor, meu Pai, nos ama. Eu acredito, meu Pai, nesse amor, meu Deus, que faz fluir rios, mudando a atmosfera, mudando o interior, mudando o exterior, meu Deus. Oh, meu Deus. Visita cada um, meu Pai. Visita cada coração, visita cada jovem, visita cada membro do Ministério Mudança de Vida, Senhor. Abençoa o nosso povo. Nos ajude a cumprir as ordens simples, meu Pai, as coisas pequenas, mas não insignificantes, meu Pai, porque o Senhor nos mostra que o Senhor pega aquilo, meu Pai, que é desprezado, meu Pai, que aquilo, meu Deus, que é praticamente descartado pelo mundo, meu Deus, para elevar a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que nós estamos sendo, meu Pai, lapidados, organizados, alinhados, meu Deus, para nós estar prontos, meu Pai, para descer o fogo, meu Pai, e a glória tomar o templo. E a glória, meu Pai, que toma o templo, meu Deus, ela também toma aqueles que estão no templo. Meu Deus, era uma obra magnífica. Mas ali, aquela obra magnífica, meu Deus, ela não segura as pessoas. Ela não faz ninguém se prostrar. Mas quando Salomão orou, meu Pai, fogo do céu desceu, meu Pai, todos se prostraram. E ninguém queria ir embora, meu Deus. Porque era tanta glória, era tanta alegria, era tanto louvor, meu Deus, que o povo não queria ir embora. Foram mais de 20 dias de festa e eles não queriam ir embora. Meu Deus. Meu Pai, que a glória, meu Pai, venha tomar a cada coração aqui hoje, meu Deus. E que cada um enxergue, Senhor, que nós não devemos ter pressa ou querer ir embora, meu Pai, ou querer, Senhor, se afastar deste fogo, desta glória, deste milagre, deste rio, meu Deus. Cura os corações, meu Pai. Cura os corações. Nos ajuda, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Que seja, meu Pai, uma quarta de glória, uma quinta de glória, uma sexta de glória, um mês de glória, um ano de glória, meu Deus. Que seja, meu Deus, uma vida de glória, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por me presentear. Eu fui presenteado esse dia. Eu peço, meu Pai, que seja um dia de cada vez. Um dia, meu Deus, nós vivendo glórias maiores, dando testemunhos maiores, inéditos, vivendo uma vida abundante, que pode, meu Deus, não somente criar vida dentro da água, mas criar vida fora da água, dentro e fora, meu Deus. E nas duas margens, em todos os lugares, são beneficiados todas as criaturas, todos louvando ao Senhor, meu Deus, através de um rio que dá vida, Senhor.
que é o Teu Espírito. Nós te amamos demais e eu te agradeço, meu Pai, por mais este dia, por mais essa quarta e já por esse início desta quinta-feira, meu Pai, que nós já estamos consagrando o nosso dia. Uma quinta-feira de glória, uma madrugada de glória, uma vida de glória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus.